o seu livro não vende porque você é incompetente. Eu estou hoje aqui com um roteiro para não me perder, porque tem muitas camadas nesse vídeo. Então hoje vocês vão me aguentar esse papel extremamente organizado de roteiro, enquanto a gente conversa e eu tomo um chup-chup ou sacolé, depende de onde vocês são, um gourmet de limão. Perfeito. Antes de mais nada, eu tenho aqui a minha apresentação, que não tá no começo da folha, tá aqui embaixo. Meu nome é Carolina Martins, dona da primeira e única editora focada em autores independentes, que abrange a escrita, a edição, o marketing e a venda do livro do autor, além da curva de aprendizado. Eu tenho que melhorar esse textinho. E eu já vim aqui para falar sobre, durante esse período de férias, né, um pouco offline que eu fiquei, eu vi uma galera falando merda na internet. Mas é lógico que eu, sua mãe, estou aqui para... Mãe não, né? Vamos de tia. Sua tia, estou aqui para te ajudar a aliviar essa tensão. Então, do mais recente para o mais antigo, eu tentei anotar aqui as afirmações na letra. Então, se vocês souberem de quem eu estou falando, tudo dentro do supostamente, porque eu não estou falando de ninguém. Há um conjunto de palavras aqui que foram ditas dentro de redes sociais na internet. Não tem culpa. E eu também vou aproveitar e vou explicar um pouco de tato, um pouquinho de gentileza, o que há de verdade naquelas que há alguma verdade, e o que é sensacionalismo para, sei lá, quem sabe daqui a pouco vender outros cursos, ou te fazer sentir essa necessidade, tá bom? Primeira afirmação. Mago. Engasguei com água mais cedo enquanto estava numa reunião, foi horrível. Bora lá. Editoras grandes não publicam livros de autores iniciantes porque o livro é ruim. Não sabia? Vamos lá, gente. Sobre editoras grandes, tá? E quando a gente fala de editoras grandes, a gente tá falando da Record, a gente tá falando da Arqueiro, nós estamos falando de editoras que se esforçam muito para investir qualquer coisa, qualquer grana, qualquer dinheiro ou qualquer tempo na literatura nacional. Essas são editoras que vão preferir muito traduzir uma obra, porque sabem que tem um retorno garantido. Então, publicar a obra do Joãozinho, que mandou no chamado que eu, editora Grande Abri, versus traduzir a obra da Colleen Hoover, que já está com contrato para, sei lá, virar trilogia, para virar série, não importa. Para essas editoras grandes, são investimentos com certeza. Eu tô tentando me ponderar demais, eu acho que eu preciso parar de me podar, vamos lá. Não compensa para essas editoras grandes nem pensar em literatura nacional. Quando você fala de editora grande, a gente tá falando de editora que vai importar a obra de fora, que já tem público, que já tem galera, que já tem fandom fanático nas redes sociais e no TikTok, tá bom? Anotado. Muito bom. Agora a gente vai pro segundo ponto. Essas editoras para as quais você manda o livro, que são as editoras realmente grandes, não vão ler o seu livro. Dificilmente esses chamados são lidos, até quando são abertos, é um pouquinho de fake, tá? Dificilmente vocês vão ter vaga nisso. Eu tô falando isso porque colocar o peso dessa reprovação única e exclusivamente em cima de você, eu acho que é um fardo muito grande para carregar. E eu estou falando aqui de editoras grandes. Eu não estou falando de uma editora que é nacional, médio porte, com 60 a 100 autores. Eu estou falando aqui de uma editora grande, tá? Agora, nessa editora de 60 a 100 autores, que pode vir com esse papo de não vamos ler sua obra porque sua obra é ruim, há uma grande chance dela estar querendo vender outros serviços editoriais.
Não estou criticando, eu vendo serviços editoriais, mas eu também não tô criando necessidade em ninguém, né? Olhem os históricos. Continuemos. Elas não leem o seu livro. Basicamente isso. E tá tudo bem, tá? Porque, por exemplo, eu tenho uma editora pequena e eu não leio uma obra inteira antes de aprovar. Até porque, por exemplo, num edital que eu abro de início do ano... Tem alguém gritando? Vou saber quando estiver editando. Continuemos. Editais. Essas editoras... meus editais. Já passei dessa parte. Meus editais. Quando eu abro um edital que vem em uma semana 20 livros, eu não vou conseguir ler 20 livros em um mês para responder todo mundo. Então, temos uma análise para isso. A primeira análise vai com certeza passar pelo título e pelo gênero, pelo público-alvo que eu tenho intenção ou não de publicar. Por exemplo, aqui no Encantos, vocês já sabem exatamente quantas vagas nós temos e para quais gêneros e quais públicos essas vagas serão disponibilizadas. Então, assim, não tem vaga pro, sei lá, tem, tá? Mas não tem mais vaga para terror. E você tá mandando livro de terror, você já sabe que aquela obra provavelmente não vai ser aberta. E é assim, gente, trabalhamos com vagas, somos eu, editora pequena. Estou falando aqui no meu universo. Então, esse é um ponto. Nós avaliamos de início dentro da adequação, dentro dessa adequação com o que nós temos de objetivo, e depois nós abrimos o arquivo, dando uma olhada na construção do mundo, uma garimpada em como o autor escreve para ver o nível de dificuldade, porque nós preparamos o texto de ponta a ponta, e é sempre muito bom lembrar que o manuscrito, quando você se envia para as editoras, geralmente é um manuscrito mais cru. Para mim, editora, pelo menos, a gente pede um manuscrito mais cru, porque o foco é nessa curva de aprendizado. Por que esse tipo de afirmação tem viralizado, tá? Que é, a editora não quer o seu livro, não aceitou o seu livro, ou não leu o seu livro, porque o seu livro é ruim. Isso tem viralizado para criar uma necessidade. E para trazer a culpa, ou tirar a culpa de nós, editores. Porque o correto era a gente ler mesmo, tá? Isso que é impossível. Mas é o correto. No meu caso é impossível, né? Mas é o correto. Quais necessidades? A necessidade de te dar uma regra, tá? Uma réguazinha dentro do campo em que eu posso te ajudar. Então, por exemplo, para mim justificar que eu invisto só em obras que já tenham ganhado algum prêmio, ou autores que já estejam em republicação, porque já tem um público, eu uso esse campo. Como eu foco muito em autores independentes e autores iniciantes, eu talvez bata um pouquinho de frente com esse tipo de conceito. Mas é legal para vocês saberem que editoras, em que editoras vão pensar, tá? Editoras grandes mesmo, vão pensar em tradução de obra e vão trazer essas obras, além de republicar novas obras, ou seja, obras que já deram algum certo e que elas veem que tem um grande potencial de mercado que elas podem ampliar. Às vezes positivamente, às vezes talvez não seja tão positivo para o autor, mas aí, lado a lado, cada um com seu contrato. Perfeito? Editais. Editais e concursos. Essas editoras têm um chamado. E esse chamado, ele também tem esses filtros e vai se passando. As obras que realmente vão ser lidas é aquelas no finzinho do funil. Antes disso, você não vai ter retorno, você não vai ter resposta, ninguém vai avaliar a sua obra, nenhuma editora grande, ou até média, vai avaliar a sua obra e vai te dar os feedbacks de, olha, nós não aceitamos sua obra porque a gente prefere, a gente acha que o seu protagonista ou o seu vilão teve um arco de desenvolvimento de redenção que não ficou interessante. Não, aí você tá querendo uma leitura crítica. A ideia da editora é falar, olha, tá dentro do nosso conforme, não tá dentro do nosso objetivo ali, e é isso, beleza? Então, edital e concurso, eles realmente vão ler só aqueles lá no finalzinho do funil. E editoras agora estão abrindo muito mercado, como eu falei, para aquelas obras que já deram certo. E se deram certo, é porque o marketing funcionou. E aí o marketing é um grande ponto que a maior parte das editoras não te ajudam, tá? Mas a editora falou
que elas ajudam, eles realmente ajudam com o marketing e tudo mais. Aí você vai ler o contrato, fala, o marketing da responsabilidade do autor. Ok, né? Então, vamos... É legal a gente pensar nisso. Segunda afirmação, pra gente não enrolar mais de 10 minutos numa única afirmação. Eu li na internet, e toda vez que eu começo com isso, eu mesmo me atrapalho, que um livro precisa ter X quantidade, né, de páginas para ser um romance. Gente, eu entendo que existe uma separação, nós estudamos essa separação para nomear, mas na hora da publicação mesmo, na hora da venda, o que importa para o livro é ele ter tamanho proporcional à obra. É lógico, Pequeno Gafanhoto, você que está na sua primeira publicação, você só deu a sua obra para sua prima ler e ela leu e gostou do seu chumaço de 900 páginas, ou ela nem terminou de ler, então nem as pessoas que você distribuiu esse livro para ler terminaram de ler, e você quer publicar e publicar isso já em capa dura, tá? Ainda tem essa, né? Em capa dura. Não, vamos tentar ir um pouco mais devagar, vamos tentar dividir, que tal você fracionar um pouquinho mais? Porque realmente, por mais que ainda seja difícil você publicar o seu primeiro livro como um livro de continuação, vale mais a pena você publicar o livro curtinho, mesmo tendo continuação, do que você publicar um calhamaço desse tamanho. Então, isso sim pode ajudar a definir editorial, tá pensando em publicação ou alguma coisa. Então, o tamanho do seu livro, ele precisa ser definido pelo tamanho da sua história, pela robustez da sua história, sem que ela fique cansativa, com que ainda tendo essa ânsia das pessoas por ler. Mas toda vez que você for enviar o seu livro para uma editora, aí pensando na primeira síntese da editora grande e pensando um pouquinho também em tamanho de livro, o padrão editorial, tá? Padrão, na maior parte das editoras, nunca vou dizer em todas, porque tem editoras que não tem, é Times New Roman. A 4zinha do Word, aquela configuração do Docs, padrão. Não precisa, eu vou mandar para editado. Não, a gente não quer. Isso não faz diferença nenhuma, né? Até atrapalha. Tamanho 12. Times, tamanho 12. E o espaçamento, algumas vão pedir o e-mail, outras vão pedir simples para ter uma visualização melhor. Mas quando se pede A4, a gente pede um e-mail mesmo. Então, esse é o padrão. O seu livro, ele não precisa ter passado por revisão ortográfica. O seu livro, se tiver passado por uma leitura crítica, uma preparação de texto, tá maravilhoso. Mas ele não necessariamente precisa passar por isso, dependendo da editora que você quer entrar. Então, aqui no Encantos, a gente faz esses serviços. O que importa é se aquela obra tem potencial. Se ela tem potencial, a gente vai investir nela. Se ela não tem potencial, aí fica um pouco mais complicado. Não sei quem responder nessa parte. Próxima afirmação. Se ninguém ver o seu livro enquanto você está escrevendo, quem vai querer ler ele depois? Porque, obviamente, todo mundo é expert em rede social. E você precisa acompanhar a escrita ao vivo, tá? Em live, de todos os escritores que você vai ler. Eu tô muito doçólatra. O marketing precisa ser criado, tá? Então, assim, você precisa despertar desejo no seu público. Só que bater o martelo no mesmo prego, todos os dias, toda hora, 10 vezes ao dia, não vai despertar interesse. Vai trazer saturação. Então, marketing é uma coisa realmente que todo autor vai precisar estudar em algum momento, vai precisar encontrar o marketing correto, específico dele em algum momento. Eu me dedico extremamente até hoje a conseguir. E eu sei que tem autores que, assim, no primeiro formato engatou e é isso. É uma jornada meio que uma jornada do herói individual quando a gente fala do autor. Mas é legal a gente pensar que os bastidores do processo criativo, da editoração, as fofocas, são coisas interessantes que eu sempre fomento para os meus autores fazerem, até quando é para falar de mim de vez em quando. Mas é parte, não é o todo, tá? O fato de você ter
despertado o interesse, ainda que você tenha conseguido, tá? O fato de você ter tentado despertar o interesse desde o começo não vai fazer com que seu livro seja lido de pronto imediato. Isso acontece muito com autores que se decepcionam porque o livro deles no final acaba numa prateleira e só vai ser lido na disponibilidade do leitor. Por quê? Porque o autor achou que já que ele estava todo aquele tempo cozinhando o leitor, quando o leitor recebesse, ele iria automaticamente ler em 24 horas e avaliar na Amazon dentro de 24 horas. Ou que todo leitor vai avaliar na Amazon também, isso é outro critério. Relaxem, gente. Tem uma coisa chamada morte do autor, mas aí acho que pode ser um vídeo à parte. É interessante a gente pensar nesse pontinho, tá? Quando a gente fala de criatividade, marketing e venda. Em todos esses pontos, mas em um momento dentro desses pontos, o autor ele morre para a obra. Então, dentro da criatividade há um limite, dentro do marketing há um limite também do que você pode fazer, e dentro da venda também há um limite do que você pode fazer. Respirem, vocês estão estressados demais, vocês me estressaram nas minhas férias com essas afirmações. Então, não. Se você é um pouco mais reservado, se você faz um marketing um pouco mais pontual, contanto que ele seja constante, não necessariamente frequente, que a gente já sabe que hoje em dia os algoritmos eles não são mais da frequência, mas sim da constância, tá tudo bem, ok? Respira aí. Ótimo, próximo. Esse daqui me irritou profundamente. Não é só escrever bem. Tem que ter algo a dizer. Eu concordo, tá? Eu falo que me irritou profundamente, mas eu concordo muito. Eu concordo muito. Escrever bem é importante, ter algo a dizer é importante. Um livro, ele é composto pelo o que você tá falando e como você tá falando, tá? São essas duas coisinhas juntinhas. E aí você pode ter o que falar muito bom e um como falar muito ruim. E ainda assim não vender, mesmo tendo um tema muito bom. Assim como você pode ter um como falar muito bom e um o que falar quase nulo. E vender bem pra caralho. É possível. São muito mais coisas além disso. Histórias e livros ruins vendem, tá? E é lógico que eu não tô tô trazendo essas colocações para vocês olharem pro céu e falarem: ai meu Deus, eu sou o melhor escritor do mundo. Nós somos eternos aprendizes em desenvolvimento e a gente tá sempre no começo da nossa própria curva de aprendizado. E é importante que você tenha uma curva de aprendizado, tá? Foquem nisso. Mas também a gente não precisa carregar o peso de ser o pior todo o tempo. E é lógico, tem que entender que muita coisa tá fora do alcance de vocês. Você pode escrever muito bem, você pode ter algo muito bom para falar e ser horroroso no marketing. Não vai te ajudar, não vai te solucionar do nada. Ou você pode ter uma obra linda e maravilhosa trancada 7 gavetas e é um equilíbrio. Por isso que a gente fala que a constância é quase uma roda da vida. Todos os eixos eles precisam estar proporcionais. Se eles estão proporcionais pequeno ou proporcionais muito grande, você tem problemas bem esclarecidos. Quando eles estão desproporcionais em vários âmbitos diferentes, aí o negócio complica porque a gente não sabe exatamente onde investir tempo, onde a gente investir dinheiro. E tempo e dinheiro, gente, é sempre essa balança. Eles sempre vão estar juntos. Mas não. Não é só quem escreve bem não é só quem escreve bem que vai vender, porque às vezes você não tem nada a dizer, você até vai vender e depois vai deixar de vender. E também não é só quem tem algo a dizer que vai vender porque não escreveu bem. São muitas camadas, são muitas coisas. Hoje eu acordei chamando os meus autores de octopus, porque eu já sabia que eu ia fazer isso. E a gente precisa, quando a gente é autor, de vários bracinhos em vários lugares diferentes. Quando a gente quer seguir essa carreira. Mas aí a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Falei tudo. É isso aí. Bastidores é parte, mas não é tudo. Menos anotações. Próximo. O sucesso do outro escritor significa o seu fracasso. Eu ouvi isso e eu fiquei... Deve ser aquele tipo de frase que a pessoa fala pra você ficar no vídeo. E funcionou porque eu fiquei no vídeo. E não era. Era real. Era verdadeiro. Então não, gente. Pensem que um leitor não lê só um livro.
ele lê vários livros. E olha que, agora que é começo de ano e fim de ano, você viu que tem leitor lendo livro pra caramba, né, no ano inteiro. Então, o seu livro pode estar ali no meio, mas ele não vai ser o único nessa pilha de livros. Parem de se espelhar tanto assim no outro. E aí eu trouxe aqui 4 pessoinhas, que eu não vou soltar nomes verdadeiros, mas a gente tem o V, o A, o R e o D, tá? V, A, R, D. O personagemzinho, nosso escritor de letra V, ele vai em muito evento. Ele faz muito marketing. Ele faz aquele intensivo de campana. Ele tem a mala dele de evento. Ele vende, ele vai. E ele não fica satisfeito se ele voltar de um evento com 20 livros vendidos. Ele tem que vender 50. Esse autor, ele vai vender muito mais do que o autor A, que vai em alguns eventos de vez em quando tem oportunidade, porque trabalha, ou o autor R, que simplesmente não tem, não tem disponibilidade para ir nesses eventos. Que ele depende do canal de venda da editora, ou que ele não tem uma editora, e ele depende apenas das redes sociais, ele vai vender proporcional apenas às redes sociais, e tá tudo bem. Assim como o autor R, o autor A, o autor V podem ser autores com marketing legal, mas às vezes não é um marketing tão bom ou tão viral quanto o autor de letra D, que com esse marketing viral consegue vender até mais do que o autor V. Você vê que são estratégias diferentes? Vender pela editora, vender por mim mesmo de forma sazonal, vender de forma ativa pessoal, vender de forma ativa digital. São estratégias diferentes. E às vezes, quando uma não se encaixa para você, você pode adotar outra estratégia. Tá bom? É isso. Não sei mais o que falar. Vou terminar aqui de tomar meu docinho. Deixem aqui nos comentários se eu falei alguma coisa que vocês discordam. Podem discordar, a gente fofoca. E se tem alguma coisa que vocês queriam que eu explicasse melhor. Como eu falei, a morte do autor, um pouco mais sobre marketing. Eu preciso de ideia para vídeo, gente. Eu tô assim. Agora que eu já fiz... Essa era todas as fofocas que eu tinha do mês passado. Acabou aqui. Não vou me meter em treta, não. Muito obrigada.